E aí, tiozinhos, beleza? Então, agora eu tô aqui para fazer o vídeo que eu prometi, falando das minhas duas Masters. Essa daqui, que é a minha primeira, só que eu falo assim, eu sempre falei que ela é a minha primeira, mas na verdade ela é a minha primeira que tem numeração na gancheira, com um ano, com o número de série dela. Ela na verdade é a minha segunda, é a segunda Master que eu comprei. A primeira mesmo, ela era uma Master de Racing. Inclusive o Choquito tinha um quadro igual. Choquitão, se você estiver assistindo esse vídeo, dá um like aí, velho. Dá um alô. Era um quadro de racing, era muito baseado no quadro da MCS. A traseira dela, a gancheira dela, era muito parecido com o da MCS. A MCS inspirou o Rodelli em fazer aquele quadro. Era comprido pra caramba, ele tinha, se não me engano, 22 ou 22,5 de comprimento à frente dele, era muito comprido. E eu ainda usava uma mesa headline de 6 parafusos, longa. A bicicleta era muito comprida, eu ficava praticamente deitado assim na bike. Eu usava um garfo Caloi Gota, o guidão Caloi também, aros Araia, os cubos devia ser Sunshine, sei lá, pedivela Sugino de Cromoli, algumas coisas, uns detalhezinhos que eu lembro. O banco Concorde, duro pra caramba, aqueles banquinhos Caloi Concorde. Era uma bike bonita, ela era vermelha, com cinza, com branca, eu tinha deixado ela bem legal. Eu comprei esse quadro de segunda mão, eu comprei de um amigo que tinha comprado da Master. E aí eu tentei usar ele porque eu queria me aventurar no racing. Primeira corrida que eu participei com essa bicicleta foi, se eu não me engano, na cidade de Salto. Foi a minha primeira e última corrida oficial. Corri pela cidade de São José dos Campos. Eu lembro que enquanto estava passando as eliminatórias, tinha um triplo, e esse triplo era muito gostoso de pular. Só que no racing você não pula, você faz passagem, né? Você vai ir o mais rápido possível. E eu chegava nesse triplo e mandava estilão. Zap, tabletop, e acho que aquilo foi enchendo o saco do locutor. E nas quartas de final, eu estava em primeiro nas quartas de finais. Aí tinha uma curva que tinha, um pouquinho antes da curva, tinha dois rollerzinhos, mas bem distante um do outro, uns 4 metros assim. E eu vim tão embalado que eu falei, eu vou pular de um roller no outro e já vou entrar na curva. Não vai ter quem me pega agora. Velho, na hora que eu mandei o salto assim, que eu entrei no outro roller, como ele era meio em curva, a bicicleta escorregou, eu tomei um capote, cara, um capote. Eu rasguei uma calça WT zerinha que eu tinha. Eu tinha acabado de comprar a calça WT. E aí o pessoal passou, né? O cabo de aço enrolou e eu não tinha mais como. Aí eu larguei mão. Aí eu falei, putz, não, race não é pra mim. E foi engraçado que eu escutei o locutor gritando, falando no microfone assim: estilo nunca ganhou corrida. Ele já tava de saco cheio de ver eu mandando os estilos no meio da corrida, né, cara? E essa aí foi minha experiência com racing. E esse quadro, essa bicicleta foi realmente a minha primeira Master. Só que eu comprei ela de segunda mão, foi em 93, também foi comecinho de 93. Aí eu desisti do racing, larguei a mão, porque eu sempre fui do freestyle, eu sempre gostei do freestyle. Aí eu peguei e consegui entrar em contato, eu já conhecia o Renato, eu já conhecia o Rodella, o Rogério. Aí eu entrei em contato com eles e encomendei esse quadro aqui. Esse quadro aqui eu encomendei direto com o Rodella, com o Renato, o Rogério e tal. Demorou um pouquinho para ficar pronto. Eu lembro que na época eu pedi dourado, porque saía na época também umas Haro Master, Megatube, igual esse quadro, dourada. Aí eu queria que ela ficasse parecida uma Haro. Aí eu pedi, eu quero dourado. Aí os caras, puta, vai dar uma trampa. Eu falei, não, mas eu quero dourado. Beleza. Passou um tempinho, eles me trouxeram na minha casa, cara. Trouxeram o kit. O quadro, o garfo, o guidão e o canote. Eles trouxeram na minha casa, assim. Eu falei, nossa. E eu tava sem bicicleta nenhuma na época. Aí foi uma correria para arrumar umas peças para montar ela na época. Foi a mesma coisa. Rodas Caloi, pedivela Sugino, que a coroa era MBR, banco Concorde, manoplinha Alaska, manetes eu acho que era Tech 77, isso eu não tenho certeza, cara, não lembro. Uma cagada que eu fiz na época, eu pedi para fazer o freio traseiro, o kit lever, enroscava no tênis pra caramba, foi a pior cagada. Porque eu vi que nas mountain bikes o freio funcionava legal, mas na BMX não deu certo não, cara. O freio ficou uma bosta e ainda rasgava tudo meu tênis. Pneuzinho Pirelli, essas coisas que a gente usava na época. E assim que eu montei ela, eu corri um campeonatinho em Taubaté e eu ganhei
na categoria amador. Eu lembro que isso para mim foi um negócio assim, eu tenho o troféuzinho até hoje. Ah, dá para ver ele ali, ó. É aquele ali. Aquele ali é o troféu que eu ganhei. O troféu que eu ganhei na competição de 1993. Eu não lembro que mês que foi. Eu fiquei tão feliz, cara, porque eu tava com uma bike legal, eu tava com uma Master, né? E eu ganhei, puta, aquilo pra mim foi show de bola. Aí eu continuei dando um rolê com ela. Em 94, eu já era casado, meu primeiro casamento, e aí a minha ex-mulher engravidou. E eu sem dinheiro e tal, e corre daqui, corre dali, como é que a gente ia fazer, pagar esse parto e tal. Ela não queria fazer pelo SUS e eu tinha que gastar uma grana. Aí a primeira coisa que rodou foi a bicicleta. Eu vendi a bicicleta em 94 para poder bancar uma parte do nascimento do meu filho, né? Que hoje acabou de fazer 26 anos. Então eu vendi para um amigo essa bicicleta e aí eu fiquei 20 anos sem ver essa bicicleta, sem saber notícia, porque eu até tinha esquecido para quem que eu tinha vendido ela. Aí um dia do nada, eu estou trabalhando na rodovia, eu já falei, né, no outro vídeo aí que eu trabalho na rodovia, e eu encontrei com um amigo que há muitos anos eu não via, também trabalhando na rodovia também, só que numa outra função. E ele pegou e falou pra mim assim, Kiko, sabe aquela bicicleta sua, aquela Master, Megatube? Aí eu falei, sei, por quê? Tá comigo. Aí eu falei, você tá brincando. Você vendeu pra tal pessoa e eu comprei dele. Aí eu falei, brincou, cara, brincou que você tá com ela. E como é que ela tá? Aí eu falei, o cara mandou cromar ela, tal, trocou algumas peças, mas o básico tá nela ainda, cara. Então, quadro, garfo, guidão. Eu falei, não acredito, mano. Minto, o guidão não tava mais, era quadro, garfo e o canote. Ela já não tinha mais esse guidão Kinesaver Master. Aí eu negociei, paguei e peguei a bicicleta, velho. Nossa, na hora que eu peguei a bicicleta deu até dó, cara. Ela tava muito ruim, muito ruim. Ele tinha cromado, feito um cromo mal feito pra caramba. Cara, eu lembrei, nem o garfo não tinha, era só o quadro e o canote original. O garfo e o guidão já não tinha mais. Mas aí eu peguei mesmo assim, por causa do quadro. O que me interessava mais era o quadro. Só que eu fiquei, putz, sacanagem. Pena que o garfo e o guidão não tá mais nela, né? Que aí formava o kit certinho do que eu comprei. Cara, vocês acreditam? Aqui na cidade tem uma feira chamada Barganha. O pessoal vende muita coisa usada, põe tudo no chão assim e tal, e é muito tradicional aqui na cidade de Taubaté. Vocês acreditam que no primeiro final de semana que eu fui nessa feira, depois que eu comprei a bicicleta, eu achei o guidão Master idêntico ao que eu tinha? Eu fiquei até assim, não é possível, cara. Não é possível que está acontecendo isso. Exatamente o mesmo modelo de guidão. Ele tem um detalhe que só os Master de 93 tinha, que é um reforcinho aqui, ó. Ele tem um reforço bem pequenininho aqui, ó. E eu não acreditei quando eu vi isso, cara. Que ele era idêntico ao guidão. Eu fiquei assim, será que é o mesmo guidão? Será que é o meu guidão que eu estou comprando de volta? E o garfo, também, com pouco tempo depois, assim, 2, 3 meses depois, eu achei o mesmo garfo também. É exatamente o mesmo garfo. Esses garfos que a gente chamava de Robocop, esses garfos 5 peças, a Master fez ele por vários anos. Só que só no primeiro ano a gancheira é do jeito que é essa daqui. Só no primeiro ano, 93 e acho que 94 também. Depois mudou a gancheira, mudou o diâmetro, as canelas dele ficou um pouco mais grossa. Esse modelo aqui era só 93 e 94. Eu achei também o garfo. Eu falei, pronto, agora tá completo, agora tá perfeito. É como se fosse o kit que eu comprei em 93. Eu fiquei com um tempo eu guardei elas, não dava para restaurar ela na época, e eu fiquei pensando muito em que peças que eu ia pôr. Se eu deixava as mesmas peças, se eu montava ela com as mesmas peças. Lembrei de outro detalhe, o cubo não era um cubo que vinha nas Caloi, era um cubo Caran. Era um cubo Caran de rolamento. Agora que eu lembrei, e esse cubo veio com ela. Quando eu comprei ela desse meu amigo de volta, ela estava ainda com os cubos Caran. E eu fiquei na indecisão do que eu fazia. Se eu montava ela no padrão original, de quando eu andei com ela em 93, 94, que eu ganhei o campeonato, ou se eu colocava umas peças mais legalzinhas, da época, nada moderno. Não queria montar ela com nada moderno, eu queria tudo que fosse da época. Aí eu pensei e acabei montando ela com peças melhores da época, só que peças melhores do que eu tinha montado ela na primeira vez. Eu só decidi manter o dourado, só que eu fiz um detalhezinho na pintura e tal. Eu inverti, o garfo era preto e o guidão era dourado. Aí agora dessa vez que eu pintei, eu inverti. Eu coloquei o garfo dourado e o guidão preto. Agora eu vou mostrar detalhe por detalhe a minha Master
1993, com a numeração 00001, a primeira que foi numerada pela Master. Essa aí é minha criança. Eu refiz a pintura dourada, mas aí eu dei um detalhezinho aí na parte de baixo do quadro, do garfo, do pé de vela. Agora as peças, como eu falei, né? Eu mudei tudo. Então de original aí, da primeira vez que eu montei ela, tá só o quadro, o garfo, guidão e o canote do banco. As peças agora que tem nela: coroa GT, pé de vela Mongoose, pedal Prime, a ferradura traseira é uma Pitbull, o banco é um GT, esse banquinho aqui ele é zero, nunca foi usado. Os pneus são GT, 1.95, os aros são Kirin, 48, cubinho GT, um Hawk, 48, a catraca é uma Santur, a mesa é uma Redneck, essa mesa era, eu pagava um pau pra essa mesa na época, é uma mesa Redneck front load, ela fecha na frente, o freio dianteiro é uma ACS 860, freio bem legal também. Aí o cubinho Mohawk 48, arinho Kirin e o pneu GT. Os manetes são Tech 77. Esses manetes eu tenho quase certeza que é essa reedição que fizeram agora, porque eles são zero também, eles nunca foram usados. Tech 77. A manoplinha Alaska, que eu achei também nova. E o detalhe do guidão que eu falei para vocês. Tá vendo ali, ó, o reforço ali, ó? Ele tem esse reforcinho aqui, ó. Então por isso que eu tenho certeza que ele é um Master das antigas, porque nessa época ele não tinha gravado aqui Master nessa pontinha. O jogo de direção ele é uma metade de um GT Bear Trap, o pedacinho que eu tinha de um GT Bear Trap eu coloquei na parte de cima aí. E o que está faltando para ela agora é os adesivos. Eu quero ver se eu faço os adesivos igual aos originais. Ó o detalhe da gancheira. Tá vendo que ele é escrito MD Bikes. Ele não vem escrito Master. MD é Master Design Bikes. E o garfo ele é cortado chanfrado. A gancheira é do outro lado que está a numeração. Vou virar ela aqui para vocês verem. Vamos ver se eu consigo focar aqui, ó. Tá bem difícil de focar. MD 60001A. Outra coisinha legal desse quadro é isso aqui, ó, essa plaquetinha que tem nele aqui, ó. É uma plaquetinha em alumínio, bem aqui, ó, com MD, Master Design, tá vendo lá, ó? Ô, porcaria de celular, foca aí, porra. Mas essa é meu xodózinho. Se ela fosse assim, na época, em 93, quando eu usei ela pela primeira vez, ia ser melhor. Gosto muito dessa bicicleta. Essa pra mim, é uma bicicleta que pra mim não tem preço, não vendo. Ela é uma boa parte da minha história em cima de uma bike, em cima de uma BMX.